Nós vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômios, capítulo 20, verso de 1 a 8. Deuteronômios, quarto livro da Bíblia, capítulo 20, verso de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adentrará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os nossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante dele. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai, torna-te para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não lhe derreta como o seu coração. Vamos orar? Pai querido, a tua palavra foi aberta e será exposta agora ao nosso coração. Pai, vivemos dias difíceis, como teus servos já mencionaram aqui na liturgia. Momentos difíceis, o mundo todo está em crise. E a tendência, ó Pai, a ficarmos abalados na nossa vida emocional, também na nossa vida espiritual. Por isso, Pai, Senhor, envia essa mensagem para cada um de nós nessa manhã. Uma mensagem de ânimo, de coragem, de desafio. Pai, que o Teu Espírito Santo, conforme as nossas necessidades, aplique a Tua palavra, para que tenhamos nesta manhã, já quase tarde, um momento espiritual de grande alegria e de grande crescimento para a glória do Teu nome. Fala, Senhor, à tua igreja, fala ao teu povo, fala, ó Pai, aos teus filhos. Nós oramos, ó Pai, porque dependemos inteiramente da ação, da iluminação do teu Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence a respeito da tua palavra. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse assunto que nós vamos tratar tem trazido muita inquietação ao meu coração, porque através do nosso contato com as pessoas, das nossas visitas aos irmãos, a gente tem sentido que as pessoas têm vivido momentos de batalhas, principalmente na área espiritual e na área emocional. É muito fácil hoje a pessoa perder a paciência por qualquer motivo. É muito fácil a pessoa deixar Deus de lado também por qualquer motivo. E por isso esse texto vai falar ao nosso coração exatamente sobre isso. Como deve reagir o salvo diante dessas duas batalhas. Batalha espiritual e batalha emocional.
Certa mãe deu um depoimento da seguinte forma. Ela disse: eu estava sozinha em minha casa com o meu filho de 4 anos, esse filho doente, com pneumonia, com febre alta, e de repente veio um temporal, trovões, relâmpagos, chuva forte, um grande vento, e eu fiquei com medo, diz essa mãe. Diz ela que em meio àquele barulho todo, o filhinho a chamou, falou: mamãe. Ela falou: pois não, meu filho. Vem até aqui, vamos. Você está precisando de mim? Ele chegou junto com ela, à cama, deitou ao lado dela e segurou na mão da mãe. Ela falou: o que você está precisando? Ele falou: não preciso de nada, só queria segurar na sua mão. E aquela mãe, então, segurando a mão daquela criança, e viu aquela criança novamente voltar a dormir, tranquila. Ela pensou: quantas vezes nós nos encontramos em situações assim? A gente está com medo, está perdendo o sono, está perdendo tantas coisas na vida por causa desse medo. E ai daqueles que não tiveram a mão de Deus para segurar. É nesse momento que a gente segura nas mãos de Deus, ou como diz o nosso hino: com tua mão segura bem a minha, para a gente vencer o medo. Essa batalha é terrível, que se divide em duas, que é a batalha emocional e a batalha espiritual. Estamos em início de ano e temos muitas vezes de tomar decisões importantes. Decisões que vão nortear o nosso ano, ou talvez a nossa vida, os próximos anos. Talvez uma mudança inesperada. Nós vamos ter agora muitos jovens chegando para estudar, né? Jovens que estão mudando de casa, muitos nunca saíram de casa, estão saindo pela primeira vez. Uma mudança inesperada, ou mesmo um desafio espiritual. É o que mais tem acontecido nos dias de hoje. E quem nunca teve aquele friozinho na barriga, dizendo assim: será que vai dar certo? Será que eu vou ser bem-sucedido? No texto que nós lemos, o medo do adversário dominava o povo de Israel. E o texto começa dizendo: o teu adversário é mais forte do que você. O teu adversário é mais numeroso do que você. Ou seja, o teu adversário tem armas mais poderosas do que as suas. São instruções claras para a guerra do povo de Israel. Inimigos numerosos, exércitos violentos, homens cruéis e bem equipados. E o que é que Deus fala com o seu povo nesse texto várias vezes? Não tenham medo. Não tenham medo. Então o Senhor, através dos versículos que nós lemos, Ele vai lembrando do seu povo. Vocês se lembram que eu os libertei da terra do Egito? Vocês se lembram que eu mantive vocês por 40 anos no deserto? Vocês se lembram que eu cumpri todas as promessas que eu fiz diante de vocês? Então o futuro de vocês é um futuro garantido pelas minhas promessas, diz o Senhor. Como eu disse no princípio, nós vivemos hoje enfrentando guerras. Talvez não guerras tão literais, mas guerras espirituais e emocionais. As pessoas hoje querem ganhar as coisas por meio da pressão. Fazer pressão em cima de você, para que você fique com medo, para que você perca o controle da situação e elas possam então tirar vantagem em cima da sua vida. E esse texto, então, queridos, vai nos conduzir
a esse desafio. O medo de um adversário sorrateiro muitas vezes nos impede das nossas vitórias. Por isso que eu iniciei o culto dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o medo nos impede, muitas vezes, de sermos vitoriosos. E o nosso Deus está nos chamando nesse momento a dizer, eu sou um Deus fiel. As minhas promessas estão aqui na palavra. E essas promessas serão cumpridas na sua vida como meu servo. Nós vamos tirar 3 lições preciosas desse texto para aplicar às nossas vidas no nosso dia a dia. Aprendendo como reagir diante das batalhas espiritual e emocional. É a primeira coisa que o texto nos ensina, como nós devemos agir. Nós devemos lançar fora o medo. O verso 1 diz, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo em número maior do que tu, não temerás. Não temerás. Pois o Senhor teu Deus é quem te fez sair da terra do Egito e está contigo. Lançar fora o medo por quê? O Senhor diz, não temas. Não tenha medo. Por quê? Eu estou com vocês. Eu estou ao lado de vocês. O Senhor já havia provado ao seu povo que Ele era um Deus fiel. Em todas as libertações que eles já tinham experimentado, nos exemplos de provisões e livramentos. Então isso, irmãos, deve sempre vir à nossa memória. Devemos trazer o passado à nossa memória, os livramentos e as libertações do Senhor. Não as coisas ruins que aconteceram. Que as coisas ruins nos fazem prisioneiros do passado. Mas as coisas boas que Deus fez na nossa vida, devemos olhar para o passado, para as bênçãos, porque isso vai fazer o quê? Vai fortalecer a nossa fé no presente. Não, Deus fez isso e vai fazer de novo. O Senhor não me abandonou e não vai me abandonar também neste momento. O medo é uma afronta à soberania de Deus. Imagina, irmãos, muitas vezes quando a gente confessa diante de Deus que está com medo, ele fala, meu servo, você não confia em mim? Eu continuo sendo Deus soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E muitas vezes, queridos, a gente duvida dessa soberania de Deus e o nosso Deus se sente afrontado com isso. Fraqueza da nossa parte. E quando nós chegamos a esse ponto, é como se nós estivéssemos dizendo assim, Deus não pode. Deus não pode. Isso é duvidar da soberania de Deus. Então a nossa fé deve estar sempre ancorada na fidelidade de Deus. Escolha. Faça uma escolha sábia nesse dia. Escolha confiar em Deus diante das dificuldades. Creia nesse Deus, esse Pai Celestial, que a sua vida está nas mãos dele. Ele tem um propósito na sua vida. Esse propósito vai ser cumprido. E o que ele tem de propósito para a gente é só coisa boa para a nossa vida. Muitas vezes não aos nossos olhos, mas aos olhos dele, que é soberano e conhece todas as coisas. Portanto, se você tem vivido esse medo, entregue esse medo ao Senhor nessa manhã. E caminhe e avance com confiança nesse Deus maravilhoso. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é que você deve lançar fora o seu medo. Porque o seu medo leva a desconfiar de Deus. E se você desconfia de Deus, você está ofendendo a soberania de Deus.
Você está duvidando do seu Pai Celestial. Você está duvidando das promessas. Muitas vezes você lê na palavra a promessa e você duvida. Então isso, queridos, é uma afronta à soberania do nosso Deus. Abre o seu coração e fala: Senhor, eu quero confiar no Senhor com todo o meu ser, toda a minha força. Eu quero lançar fora o medo. O medo só está me fazendo mal. Só está me trazendo prejuízo. E avance com confiança nesse Pai Celestial. Por que então eu devo lançar fora o medo? Porque o medo impede a vitória. Versículo 3 do nosso texto diz assim: E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, veja aí, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante dele. Então o medo, queridos, impede a nossa vitória. O medo traz o quê? Paralisia. O medo traz o quê? Empecilhos para o agir. O medo nos permite estacionar e não avançar, porque ele faz a gente focar no problema e não na solução. Veja aqui que nós temos a orientação maravilhosa, do versículo 5 ao versículo 8, prestem bem atenção, diz assim: Os oficiais falarão ao povo dizendo: Qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a consagre. Outra orientação: Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Quarta orientação: Qual homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o teu coração. Por que essas orientações todas? Que essas pessoas todas não estariam focados na batalha, mas estariam focados nos seus problemas. E seriam soldados inúteis nessa peleja, nessa batalha. Então, queridos, o medo paralisa, impede de agir, o medo desvia o foco da gente da solução do problema. E essas pessoas estariam com os seus pensamentos voltados nessas suas prioridades. Então o oficial diz assim: volte para casa. Você não está pronto para guerrear? Volte para casa. Você está preocupado com um problema na sua família? Vai cuidar do seu problema, porque você não vai ser um bom soldado. A coragem nos leva à conquista. A coragem nos leva a avançar pela fé. E mesmo com riscos, a gente vai ser ousado para avançar. Mesmo com riscos. Por quê? O texto diz que o Pai Celestial nos desafia. Ele honra aqueles que se movem confiando nele. A vitória é de quem age. Os soldados que confiaram venceram. Quem hesita perde oportunidades. Veja aí a importância de a gente não estar focado no medo, porque o medo impede a vitória. O medo desvia a nossa atenção. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que você fique com medo. Porque se você ficar com medo, você perde o foco. E você não vai ouvir a voz de Deus trazendo a solução para o seu problema. Mas, com o Pai Celestial, nós somos mais do que vencedores. A última recomendação que diz aqui o versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo:
Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se a casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Por que o soldado tímido e medroso tinha de voltar para casa? Porque o medo desmotiva o grupo. O medo desmotiva o grupo. E você está num grupo, o grupo está focado em uma missão. E tem alguém do grupo que está com medo, esse alguém vai tentar puxar o grupo para trás. Esse é o desafio nesse texto para a nossa vida. O medo desmotiva o grupo. O pessimismo contamina o ambiente. Desencoraja outros a lutar, diminui a força do coletivo. Quantas vezes, queridos, acontece isso no nosso meio? Alguém chega com um projeto excelente. Alguém fala, não vai dar certo. E esse não vai dar certo começa a contaminar o grupo. E lembro uma vez, numa das nossas reuniões de conselho, nós fizemos o orçamento para o ano seguinte. Naquela época não tinha comissão, não tinha nada, né? Era o pastor que fazia junto com o tesoureiro. E nós sentamos uma manhã toda e fizemos o orçamento. E quando apresentamos na reunião do conselho, o primeiro presbítero a falar era o presbítero mais jovem do conselho. Jovem em idade. Ele tinha um vozeirão e falou, eu não concordo com esse orçamento, que ele é muito alto, e nós não vamos dar conta de pagar as nossas contas. E vamos ficar frustrados. Um vozeirão assim, né? O tesoureiro levantou com toda a humildade e disse, se a igreja não conseguir cobrir o orçamento, eu cubro do meu bolso. Nós vamos aprovar o orçamento. Aquele irmão sentou. Aquele primeiro presbítero, com muita vergonha, falou, gente, perdoe minha falta de fé. E o orçamento foi aprovado. Nós alcançamos muito além do orçamento. E pudemos fazer muito mais do que havia sido planejado. O medo desmotiva o grupo. Que você não seja, que nós não sejamos um motivo de desmotivar as pessoas que estão ao nosso redor. Ao contrário, a coragem inspira. Veja que o oficial diz assim, vocês que estão com medo, pode ficar. Porque se eu tiver um grupo pequeno, mas um grupo cheio de coragem, nós vamos vencer o inimigo. Então assim é a vida nossa também no dia a dia, a nossa vida na igreja, como servos de Deus. Assim como o medo contagia, a fé também contagia. E esse é o desafio que eu quero deixar com você nesse dia. Tenha sempre uma atitude confiante. E a sua atitude confiante, cheia de fé, vai fortalecer as pessoas. Cuidado com as influências. Procure companhias sadias na fé. Se você vive com um grupo que é um grupo pessimista, afaste-se dele em nome de Jesus. Procure um grupo otimista, um grupo composto por pessoas de fé, que são pessoas que fazem parte do povo do Senhor. Afaste o seu coração da incredulidade, da murmuração. Seja uma pessoa corajosa, que você confia na soberania do Deus Todo-Poderoso. E não seja uma péssima influência. Por quê? Você pode derreter o coração das pessoas que estão ao seu redor com a sua péssima influência. Hoje o que mais se fala na internet são dos influenciadores. E 99,99% são péssimos influenciadores. Estão influenciando mal as pessoas que o seguem. Seja um influenciador do Senhor Jesus.
Ao invés de influenciar para o mal, influencie para o bem. Você serve um Deus Todo-Poderoso. Você tem por trás da sua vida um Deus Todo-Poderoso, que tem promessas para a sua vida. E é um Deus que cumpre essas promessas. Portanto, o medo impede a vitória. As pessoas dizem, se eu tivesse agido de tal forma o ano passado, minha vida seria diferente. Não adianta você chorar. Olhe para o passado e aprenda com ele. Mas não fique escravo do passado. Por que eu não fiz isso? Não fez, então agora vai ter a oportunidade de fazer, faça bem feito. Para a glória do nosso Deus. Seja um exemplo que levanta as pessoas. Seja um exemplo que levanta as pessoas. Eu tive a oportunidade uma vez de lecionar numa faculdade de teologia e filosofia por 2 anos. Não sou professor, tá? Sou só pastor. Mas não tinha outro professor e eu fui lá para dar aula. Introdução à filosofia, uma matéria que eu não gosto, filosofia. Tenho dificuldade. Mas não tinha outro professor. A direção falou, pastor. Falei, tá bom. Mas eu sempre iniciava a minha aula lendo um versículo. A gente tinha na classe espíritas, tinha 2 rapazes que haviam sido seminaristas no seminário católico. Tinha gente de todo tipo na sala de aula. Mas eu iniciava e falava, vou ler um versículo bíblico e vou orar, depois a gente começa a nossa aula. E eu fazia isso, todas as aulas. E no finalzinho, quando já estava saindo, uma senhora que era espírita se levantou e falou, professor, posso usar a palavra? Eu falei, pode, o senhor está indo embora. Ela falou, a melhor aula que nós tínhamos era a sua aula. Porque o senhor trazia segurança para a sala. Como diz os espíritos, o senhor trazia uma luz para a nossa sala. Eu falei, não, a luz é Jesus, não sou eu. Irmãos, quantas vezes a gente tem oportunidade de ser bênção na vida das pessoas e a gente falha, que a gente tem medo, que a gente não tem essa coragem, e não tem essa fé, essa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Então seja um instrumento de coragem na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque o medo impede a nossa vitória. Lance fora o medo, porque o medo impede a nossa vitória. Em terceiro e último lugar, o medo para o servo do Senhor é improcedente. O medo para o servo do Senhor é improcedente. Por quê? Versículo 4 diz assim, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. O medo para o servo do Senhor é improcedente. Por quê? Primeiro, porque o Senhor nosso Deus vai conosco. O Senhor nosso Deus vai conosco. Segundo, Ele vai pelejar contra os nossos inimigos. E terceiro, para salvar-nos das garras do inimigo. Portanto, queridos, o Pai Celestial é o nosso defensor. E jamais Ele nos deixa sozinhos. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele quem vai à frente das nossas batalhas. É Ele quem peleja e garante a vitória aos seus servos. Portanto, não há motivo para ter medo. Por isso que eu disse que é improcedente na vida do servo de Deus o medo. Porque a presença de Deus é garantia de segurança. Suas promessas são verdadeiras. Nele encontramos paz e força. Nele a vitória é certa.
Pastor Russell Shedd disse uma vez: quem confia nele tem a garantia da vitória. Quem confia nele tem a garantia da vitória. Por quê? O medo perde o espaço na sua vida quando a sua fé aumenta. O medo perde espaço na sua vida quando a fé aumenta. Cada vez que você tem contato com a palavra de Deus, estudando a palavra, a sua fé vai sendo aumentada. Vai crescendo a sua fé. E não há espaço para o medo. Por isso é o desafio, do nosso pastor aqui, dizendo que a pessoa que ler a Bíblia toda no ano, agarra uma Bíblia nossa comemorativa. Não só leia a Bíblia, mas estude. Estude a palavra. Porque através do estudo da palavra você vai chegar mais perto desse Deus Todo-Poderoso. Seu coração vai ser fortalecido. A sua fé vai crescer. E o medo vai perder espaço na sua vida. A hora que surgir uma situação, você vai dizer: não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Portanto, o medo na vida do servo de Deus, ele é improcedente. Esse é o desafio, queridos, para a nossa vida nesse dia. Esse é o desafio de Deus ao seu coração e ao meu coração. Como eu disse, nós estamos vivendo a cada momento batalhas emocionais, batalhas espirituais. E o inimigo está atento às suas reações diante dessas batalhas para atrapalhar o seu crescimento espiritual, atrapalhar a sua fé, o crescimento da sua fé. Ele quer que você seja um servo de Deus, uma serva fraquinho na fé, para você não ter vitórias. E a sua vida, então, não vai glorificar o nome do Pai Celestial. Aprendendo como reagir diante das batalhas espiritual e emocional. Em primeiro lugar, fazendo o quê? Pode falar alto que não está na internet não, tá? O que eu tenho de fazer então? Lançar fora o medo. Lança fora o medo. Fala: Pai, o Senhor está comigo, eu não preciso ter medo. Você vai ter precauções sim, vai ser cuidadoso para determinadas coisas, é claro. Mas você vai confiar na ação do Pai Celestial na sua vida. Você vai, em segundo lugar, primeiro, lança fora o medo. Segundo, vou ter de pregar de novo. O povo não aprendeu. O medo impede a vitória. Lembre-se de que, diz aqui, se você está com medo, o oficial do exército fala para o soldado: volta para casa. Não vai lutar. Agora, se você é corajoso, vamos em frente. E você vai ser um soldado de primeira linha. Soldado disposto a tudo nessa batalha. Sem murmuração, sem incredulidade. E sendo um exemplo para a vida das pessoas. Hoje, queridos, o que fala mais alto na nossa missão de pregar o Evangelho é o nosso testemunho. As pessoas querem ver em nós algo que eles não têm. E se você for igual a eles, com as mesmas atitudes, você vai perder toda a autoridade para falar de Jesus. Quem vai falar? Você está falando de um Jesus que não faz nada na sua vida. Sua vida é igual a minha, você faz as mesmas coisas que eu faço. Agora vocês olharem para você e falar: puxa vida, você é pessoa diferente. Por quê? Aí você vai dizer: porque Jesus é o Senhor da minha vida. Eu fui salvo. Eu tenho certeza da vida eterna. O meu Senhor foi preparar para mim uma casa.
Ele diz, vou preparar-vos lugar, e quando os preparar, voltarei para os receber para mim mesmo, para que onde eu sou estejais vós também. Tem uma casa para morar já, uma mansão celestial. Por que ficar com medo, então, desses poucos anos que eu passo aqui? Essa semana eu tive a oportunidade de visitar uma das irmãs mais idosas aqui da nossa igreja. Vai completar no dia 14, agora 101 anos. O que é isso diante de uma eternidade, 101 anos? Nós temos duas, tá? 101 anos. E temos uma turma, né, Torçarinha, acima dos 90, né? A turma bem grande e acima dos 90. Mas o que é isso comparado com uma eternidade? Nada. Então, por isso, eis o desafio. Seja um servo, uma serva, que vai influenciar as pessoas através da sua fé nesse Deus maravilhoso. A terceira coisa que eu disse, então, o medo para o servo de Deus é improcedente. Você não tem medo? Eu não. Eu não. Por quê? Maior o que está em mim do que qualquer coisa que está aí no mundo, principalmente Satanás e seus demônios. Às vezes eu estava fazendo um trabalho de libertação com uma pessoa possessa, e comigo estavam 3 jovens, e hoje são pastores, 2 deles são pastores. Em dado momento, o demônio ficou tão furioso que ele chutou a mesa e fez aquele barulhão, e os meninos saíram correndo. Hoje já são pais, tá? Já tem cabelo branco igual eu, esses meninos. E ficaram de longe olhando, e eu lá sozinho com aquela pessoa, né? Aí o demônio falou, você não tem medo de mim? Você não vai correr também, igual seus companheiros correram? Eu falei, eu não. Por que você não tem medo? Falei, a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que você que está no mundo. E quem está em mim é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. E Ele já esmagou sua cabeça lá na cruz do Calvário. Por isso eu não tenho medo. Eu falei, você tem razão. Estou indo embora, tchau. E a pessoa ficou liberta. Hoje essa pessoa é o obreiro do Senhor. Então, irmãos, nós vivemos um momento assim de opressão, de pressão, de cobrança de todos os lados. Isso afeta a gente emocionalmente, afeta espiritualmente. Mas hoje é dia de você dizer assim, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Esse é o desafio. Cada um de nós, nesta manhã. Seja uma pessoa influenciadora. Mas vai influenciar as pessoas para ir aos pés do Senhor Jesus e não para ir para o outro lado. Nem para fazer coisa errada. Mas para ir aos pés de Jesus. E ser liberta pelo poder do Evangelho.